Oi, 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 pessoal. Boa noite. Vamos entrando aí para organizar. Chamem as pessoas, convidem os amigos, né? Hoje o nosso tema é bem relevante. A gente vai falar um pouquinho sobre os cuidados com o recém-nascido e a gente vai abordar aí questões que muitas vezes geram bastante dúvida, né? Então, vai convidando aquela recém-mamãe, que tá aí, ou quem tá à espera do seu bebê, para que possa participar conosco e sanar um pouquinho das dúvidas que tem, porque aquela máxima de que nasce uma mãe, nasce uma culpa, ela é real, né? Boa noite, Rê, boa noite, Ju, boa noite, Mirella. Entrou a nossa especialista magnífica, essa maravilhosa. Então hoje a gente vai contar com a presença dessa linda, que é uma honra ter ela aqui com a gente. Eu- Essa maravilhosa que se chama Kátia. Oi, E boa noite, linda. boa noite. Tô aqui me organizando com o celular. Vai lá, é sempre uma logística. Aqui também é a mesma história. Tudo E bem? daqui a pouco tem participação especial chegando, ó. Oi. Ó, escutou, Ah, mamãe? só porque Então, hoje a gente está aqui hoje com a Kátia. Oi, amor. Vem cá dizer oi. Vem cá dizer oi pro pessoal. Vem cá dizer oi. mamãe. A mamãe? Toda suja. O que que tu tava comendo? Papapa? Papá. Ah, papá. Muito bem. Papai. É? Papai. Cadê o papai? Papai. É, papai tá lá na casa dele. É, agora eu estou uma moça tagarela, gente. Ó, uma moça tagarela que derruba tudo aqui. Olha aí. Então, vamos dar andamento à coisa aí. Quando tiver ok aí, Catita, tu me avisa. A gente inicia. Enquanto isso, vocês vão encaminhando aí para as amigas que estão grávidas, para as que querem engravidar, para as que estão com bebê pequeno. Vocês vão encaminhando a live aí para a gente poder atingir mais pessoas e falar sobre isso que é tão importante e que muitas dúvidas surgem nesse período, né? Aquela máxima de que nasce uma mãe, nasce uma culpa, ela é real, oficial, né? E hoje a gente tem, então, a companhia da Kátia aqui com a gente. A Kátia, que é prof da faculdade aqui da Fevale, que é onde eu tive o prazer de conhecer essa linda. Enfermeira, especialista em urgência e emergência dentro da área da pediatria, né? Além do adulto. Ministrando aulas também junto à pós-graduação da Universidade Fevale. Então, ela está inserida em tudo. Essa mulher está inserida em tudo. Não tem disciplina que essa mulher não está no meio e não sabe dominar. Então, assim, não tem pessoa que trabalhe pediatria com tanto amor, com tanto carinho, que aborde a saúde pública, né? A criança na sua integralidade de um amor tão lindo que nem essa mulher. Então, que honra ter tu aqui comigo, gata maravilhosa. Queria te agradecer por aceitar, dentro dessa agenda infinita tua, esse espacinho para estar aqui com a gente. Imagina. Ana, prazer. Muito obrigada pelo convite. Não sei como é que tá o áudio da Tá live. ótimo. Tá bem? Tá. Meninas, boa noite. Que legal que estão participando dessa live. Então, essa proposta tão legal que a Ana tem trazido aí para as pessoas que seguem ela, que buscam informação, que buscam conhecimento e buscam também saber informações do dia a dia, né?
E como diz a Ana, né? Uma mulher gestante ou uma mãe, né, que tem seus cuidados, que tem seu bebê, que está tendo seus cuidados com seu bebê, requer atenção, né? Eu sempre digo, depois que o nenê nasce, a gestante, ela se sente, ela perdeu, vamos dizer, aquele passo, né, de gestante para um cuidado de um recém-nascido, então, de uma criança nova, um novo serzinho ali, e pode ter tido 10 filhos, eu sempre brinco. O 11º vai ser diferente dos outros, e nem tudo é igual, e as dificuldades vêm, né, junto com as ansiedades e com a felicidade de ter que viver na família, esse novo serzinho fazendo parte do contexto familiar, né? Então é super importante Exatamente. falar sobre cuidados. Então, Aninha, estou à tua disposição a tu guiar essa live. Espero que vocês aproveitem bastante. Espero tirar dúvidas de todas vocês. Meninas, fiquem à vontade de perguntar, né? E a Ana também, para conduzir, porque o assunto ele é tão amplo, ele é tão importante e ele é tão necessário que a gente tem que partir do, né? Exatamente. É vocês Exatamente. Exatamente. Então, pra gente começar, né, dar o start, assim, eu acho que uma dúvida que surge lá enquanto a gente está gestante ainda, né? A gente fica se perguntando, primeiro de tudo, o que que eu vou comprar, qual pomada eu vou comprar, se eu vou comprar talco, se eu não vou, se eu vou comprar que creme, que shampoo, que sabonete, que tudo, né? A gente se pergunta em tudo isso. O que que tu considera, assim, primordial pensar e que muitas vezes não é o produto mais caro, que vai ser o mais eficaz, né? E vai ser o melhor. O que que tu diria, assim, que é indispensável realmente pensar para o cuidado do bebê, né? De higiene do bebê. E o que que muitas vezes é somente um a mais, mas que não é aquela necessidade maior. O que não é o obrigatório e às vezes até o que não é recomendado, né? Eu digo que montar a bolsa para levar para a maternidade, eu acho que é um dos momentos mais felizes, assim, né? Porque a ansiedade toda e também a vontade de montar aquela malinha, assim, com tudo o que precisa, né? Então, eu começo com as roupinhas. Eu posso dizer, Ana, que a gente pode partir das roupas, né? Na montagem da malinha, né? Porque é muito engraçado, meninas, porque assim, vocês estão lá ganhando o seu bebê, quem vai entregar a mala para nós é o pai. É o pai da Real companheira, oficial. é a E o pai não faz ideia de onde começar. Isso aí. É o companheiro, companheira, a avó. Então, assim, primeira coisa, a pessoa que for acompanhar vocês precisa conhecer o que tem dentro da malinha. É verdade. Super, super essencial esse lembrete teu. Sim. Super, super apoio. Porque o que que acontece? Tu pede pro pai. Eu quero lá dentro do para vestir o bebê. Então, assim, eu quero uma roupa para vestir, então para levar para a mãe. O pai começa a tirar aquele monte de coisa dentro da bolsa do bebê. E a gente só precisa do quê? De uma calça, de uma blusa, né? De um bodyzinho, de um coeiro, que a gente chama, para vocês, uma mantinha, né? A fraldinha e uma toquinha, né? E meia, lógico. Pode faltar meia. Sim. Não, essencial esse teu lembrete, Kátia, porque realmente isso aconteceu comigo, assim. Como a Ana Clara nasceu prematura, né? Eu tinha a mala pronta, mas a gente não deu tempo da gente conversar, assim, e dizer, olha, eu gostaria que fosse essa roupinha para vestir nela, né? E tal, quando ela nascesse. Foi tudo muito rápido. Então, quando ela chegou até mim, que eu olhei a roupinha que ela tava, eu pensei, tá, Não, ok, vamos lá.
Gurias, as mães têm colocado tudo em saquinho transparente por situação. Vamos supor, do berçário para a maternidade. Lá na maternidade, a todas as trocas. E na saída da maternidade, também a roupa da saída da maternidade. Então, tudo em saquinho plástico. Não precisa comprar um saquinho plástico transparente, limpinho, né? E ali deixam organizadinho e a própria mãe põe a etiqueta. Exatamente. É pensar em coisas que são práticas, né, Kátia? E que não vai exigir. É claro, você tem condições financeiras de fazer algo personalizado, enfim, que bom, ótimo, faça uso disso, né? Mas para quem não tem, escreve com a tua letra, né? É o teu carinho naquele momento, né? Faz um bilhetinho e coloca ali, para que muitas vezes a equipe mesmo vai ter que abrir a tua mala e vai ter que pegar o que tem ali, então que a equipe possa atender o teu desejo, né, para aquele momento. Exatamente. E isso é muito comum, tá? A gente abrir as malinhas, lógico, pede licença, né? E abre a malinha e ali a gente vai descobrindo o que que tem. E a gente, por ser mulher, parece que é mais fácil a gente entender o que a mãe pretende naquele momento, né? Então, a malinha, isso aí, coisa simples, assim. Não precisa botar faixinha no umbigo, cabelo, né? Faixinha para o umbigo não pode colocar. Faixinha para o cabelo também não. Eu sei que é bonito, né? Mas a gente não coloca de imediato. Provavelmente vai colocar essa faixinha na cabecinha, se for uma menininha, na saída. Né? Não ali durante o atendimento na maternidade. Tá. Falando em materiais de higiene, sabonete de glicerina, tá? Shampoozinho de glicerina. Tem os shampoos que servem tanto para sabonete quanto para shampoo, meninas. Eu não vou dizer marcas, mas existem no mercado diversas que vocês vão precisar. Uma coisa também que é bem legal ter na malinha é o pente. Aquele pentezinho que tem os dentinhos assim com umas bolinhas na ponta, sabe? Aquele pentezinho para o banho. Porque o que acontece? A rotina do banho mudou um pouco, tá? Antigamente, logo que o bebê nascia, se dava o banho. Hoje já não mais. Tem hospitais que dão depois das 6 horas de vida, tem hospitais que dão o banho nas 24 ou quando só tá indo para casa, tá? Por que que o banho ele não é mais preconizado assim imediatamente após o nascimento? Porque o nenê ele carrega na pele o vernix, que a gente chama, que é aquela gordurinha que tem lá dentro da placenta que faz uma proteção na pele do recém-nascido. O que que ele protege? A pele do nenê de lesões e também faz com que a pele do nenê se mantenha aquecida. Né? O bebê ele precisa estar aquecido, se manter aquecido após o nascimento. Mas também não é super aquecido, né? Com excessos de roupas, não. É esse vernix que faz toda uma proteção. Então, não se dá mais o banho, né? São poucos hospitais ainda que fazem essa técnica. Então, aquele pentezinho vai servir, porque o que as meninas fazem normalmente, tá? Como o cabelinho fica mais sujo, assim, com vernix, às vezes com sangue, as meninas não gostam de deixar o nenê com essa aparência para a mãe, enfim. A gente acaba pegando um pouquinho de água morna e limpando o cabelinho. E esse pente com as bolinhas na ponta, que é um pente de segurança para não lesionar o couro cabeludo, ele serve então para tirar esses excessos de verme, de sangue que pode. Mamãe! Então, isso é bem importante de falar, né, Kátia? Assim, porque muitas vezes as mães estranham, né? Então, antigamente a gente tinha aquele protocolo de que a criança nascia e já ia para debaixo da torneira quente para tomar banho e para lavar, né? E então hoje a gente ainda tem mães que questionam a gente, né? Ai, mas não vão lavar, não vão dar um banho nele, não posso dar banho nele, né? Não é sujeira, né? Isso que a gente tem que ter em mente. Não, ele não tá sujo, porque dentro da placenta é um líquido estéril, um líquido limpo, né? Tirando uma exceção, é um líquido limpo. Então a criança
nasceu protegida, né? Não é uma sujidade, é algo bom para o bebê. Exatamente. Então, isso é a questão do banho, meninas. Então, o que ultimamente tá preconizado, então, é não dar mais o banho assim de imediato para fazer essa proteção, né? Então, esse pentinho, ele é muito bom. Ah, o que mais, então? A gente falou no shampoozinho ou no sabonete, né? No sabão de glicerina. O pentezinho, que eu acho essencial para a gente tirar o excesso, né? Pomada. Não se usa mais no períneo da criança, na saída. Então, o que que acontece? Normalmente faz a higiene com algodão e aguinha morna, né? Então, você faz a higiene ali do períneo, da vagina, do pênis, do glúteo, do ânus da criança, né? A higiene com algodão e água morna, certo? E por quê? Porque as pomadas, pensem assim, eu sempre explico assim, ó. Mãe, a pomada, ela não trata assaduras, ela previne assaduras. Mas ela tem um período para a gente iniciar a usar a pomada. Não é quando o bebê é recém-nascido, onde aquela pele está muito sensível. Tudo que a gente passar que é químico, a gente pode lesionar a pele desse bebê. Então, a gente evita também o uso do lenço umedecido, né? Para passar ali no períneo, enfim. E talco totalmente abolido. Por que, que o talco ele foi abolido? Porque quando tu passa o talco no nenê, aqueles pozinhos que são bem fininhos, eles entram para a via respiratória do bebê, né? Então o nenê vai respirar esse talco pode ir lá para o pulmãozinho dele. E o bebê, uma coisa que ele não sabe ainda, é que ele não respira pela boca, ele só respira pelo nariz. Então todo esse talco vai direto lá para o pulmão dele. Então, por isso que não é mais preconizado se usar e nem passar o talco aqui assim no peito. Além desses problemas respiratórios, tem problemas alérgicos relacionados a isso. Daí as pessoas às vezes falam, né? Ah, mas eu me criei fazendo isso, meus filhos estão criados, enfim. Bom, que legal que não deu problema nenhum, né? Mas a gente pode evitar que dê agora, né? A gente lê, a gente estuda. Tem muitos estudos científicos que são feitos antes de mudar alguma orientação, né? Então, elas E que. cuidar também com a fragrância, né, Kátia? Então, às vezes a mãe vai pensar, ai, mas eu não vou passar nada na pele do bebê, né? A gente tem que pensar também que a pele do recém-nascido, né, até ali os 30 dias, mais ou menos, ele absorve muita coisa, né? É uma pele muito absorvível. Tudo que tu passar ali vai ter uma porcentagem de absorção, né? Então, ele tá hidratado, né? A gente não vai precisar, nesse primeiro momento, se preocupar com um óleo de banho, um óleo pós-banho, um creme. Muitas vezes, ao invés de ajudar, tu vai estar causando um dano para aquele bebê, né? Então, não precisa se preocupar tanto com essa parte, né, Kátia? De início, vamos dar um exemplo. Ah, se por um acaso, Ana, o nenê ele faz lá uma reação à fralda e acaba fazendo uma hiperemia, que a gente chama, um vermelhidão no bumbumzinho ali por conta da fralda, né? Ou ficou muito tempo, né, com a fraldinha ali, com o xixi, com o cocô e acabou então assando, né? Aí sim a gente precisa usar algum tipo de tratamento. O que eu normalmente oriento nas unidades de saúde, o que eu vejo que tem mais efeito, né? Falando assim de efeito, de cuidados de enfermagem mesmo, é a gente usar o AGE, que é aquele ácidos graxos essenciais, que a gente compra na farmácia como óleo de girassol. Tem marcas caras, tá? Existem marcas que são mais caras e marcas que são mais baratas. Eu digo qualquer marca. O AGE a gente passa só um pouquinho no dedo, né? Nos dedos, passa na pele do neném até absorver esse óleo. Eu adoro esse óleo, E né? lembrando também que a gente tem farmácias de manipulação, né, Kátia? Que muitas vezes é mais barato ainda. Então, muitas vezes tu vai na farmácia e, por não ter conhecimento, compra pela marca, né? Tu vai pagar um preço maior
E muitas vezes, se tu for numa farmácia de manipulação, né, e pedir manipulado, ele vai sair com um preço mais acessível, né? Isso, com certeza. Essa questão de preço para esse óleo, às vezes, é às vezes a gente fala até a marca para a pessoa lembrar qual é o óleo que a gente está falando, né? E ela disse assim: ah, é o mesmo que eu usei no meu mamilo, quando o meu mamilo fissurou, cortou, rachou. Eu digo: é esse mesmo. Eu adoro. E tem uma misturinha, guria, que eu digo assim, às vezes, até para uma assadura bem feita, que parece bem receita de vó, que é o óleozinho maicena, mas a Essa, sabe, eu tive uma. Na segunda-feira, eu levei a Ana Clara pra natação. E a pro da natação me sinalizou: Ana, eu tô com o meu nenê que tá com assadura. Eu levei pro pediatra, o pediatra me receitou uma pomada X e piorou, tá horrível, o que que eu faço? Né? Aí eu disse pra ela: olha, vou te dar uma receita de vó, tá? E tu vai fazer e vai passar nele, e vai me sinalizar se deu certo ou não, né? Mesma coisa. Então, isso a gente usava até intra-hospitalar, né? Porque às vezes a criança faz uma assadura ali bem importante, né? Que mesmo tu usando o creme preventivo de assadura, por vezes acontece, né? Então a criança às vezes chegava para nós na unidade com aquela lesão mais importante ali, seja da fralda, seja de uma reação alérgica, e é funcional total, né? Então funciona super bem. Funciona e resolve, e como resolve, né? As pessoas às vezes custam um pouquinho para acreditar. Mas eu digo que essa misturinha é uma misturinha bem legal, né? Mas para bolsa no primeiro dia lá, né, nos 2 dias que vai passar na maternidade, então até 48 horas, hoje em dia não se tem que ficar mais tempo, um tempo maior que esse, né? Então, se deu tudo certo, vai embora em 48 horas. Essa pomadinha, as gurias não vão nem pedir, né? Para você passar, não vão nem orientar, né? Ninguém vai chegar e dizer, ó, passa a pomadinha. Até porque o neném ele precisa desse tempo para acostumar a pele. Então, já que ele está vindo para esse mundo externo, cheio de contaminação ambiental, as nossas roupas também, o contato com produtos químicos das nossas roupas do dia a dia mesmo, como sabão, em pó, perfumes também causam algumas lesões na pele do bebê, né? Que isso também é um outro cuidado, uma outra atenção que tem que ter, mas que faz parte também, né, da adaptação do nenê extrauterino, né? Então ele se adapta aquele ao meio, né? E acabam apresentando algumas lesõezinhas. E para essa eu também tenho uma série de orientações para elas aqui, a lavar o rosto do bebê. O que eu estou falando, Ana, é do eritema tóxico, né? Sim, a gente vai ter muita mãe que vai chegar pra gente também e vai dizer: ah, meu filho tá com brotoeja, o que que eu faço? Tá com brotoeja, ele tá cheio, o que que eu faço? Então, isso também é um outro cuidado, né? Quando tu falaste lá no início do superaquecimento do bebê, né? Ele tem que manter a temperatura, mas até um limite, né? Eu não posso exagerar nisso, porque é também uma causa aí da brotoeja, né? O nome comum falado aí, é também o excesso de calor, né? Então, a criança ficar ali com suor, né? Ele tá suando, a pele faz essa reação inflamatória também, né? Isso, exatamente. E aí, então, aí se tem cuidados, os cuidados são simples, não precisa comprar pomada, não tem medicamento para tratamento. Eu sempre explico nas aulas e também para as mães que essas brotoejas, né, vamos dizer assim, a expressão mais simples também para vocês entender, mas que é o eritema, ele vai criar assim como se fossem umas espinhazinhas, né? Tem umas que vão ser mais planas, algumas elevadinhas e outras com pus, que é como se fosse uma espinha mesmo no fundinho amarelinho. Então, o que nós, profissionais da saúde, a gente faz nas consultas que vocês vão levar depois da criança como rotina, né? É avaliar qual é a condição dessas feridinhas, né? Dessas brotoejas. Ah, ela tá lisinha, só tá vermelhinha, ela já levantou um pouquinho ou ela tem uma bolinha de pus? Se tem uma bolinha de pus e elas são esparsas, ou seja, uma aqui, outra ali, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, é uma coisa, uma e outra no rosto.
O ruim é quando enche demais. Aí sim precisa passar por uma consulta e avaliar a situação para ver até que ponto se não infectou, né, essas brotoejas. Mas quando é só o vermelhinho, é água, né? Retirar o excesso de roupas. A temperatura ambiente para a criança ela é muito importante, um ambiente arejado, né? A gente não pode abafar tudo, fechar tudo também. A gente tem que ter aquele bom senso, né? Aquele cuidado. Ah, hoje está frio, né? Se eu estou com frio, por exemplo, né? Eu tô aqui hoje com uma regatinha e um blusãozinho. Botei a mantinha porque eu tô com dor de garganta. Então, assim, se eu não tivesse com dor de garganta, o meu nenê ele estaria com essa roupa que eu tô e mais uma por cima. Então sempre vocês vão contabilizar mais uma para a gente não colocar um excesso de roupa, porque o excesso de roupa causam as brotoejas, né? Não é somente produto químico, o reconhecimento da pele externo, o excesso de roupa também, né? E outra coisa bem importante da gente falar, né, um cuidado além da água, por exemplo, que também é um outro cuidado de vó, né, que é um cuidado simples e barato, né, que praticamente todo mundo tem acesso aí, sempre lembrando que a higiene procurar ser feita com uma água potável, né, uma água limpa na criança, então fazer aí um chazinho de camomila, né, deixar ele esfriar a temperatura ambiente, limpa a pele com esse chazinho em temperatura ambiente, nunca quente, né, para não lesionar a pele do bebê. Então, fazer essa higiene da pele. Ah, o meu filho tá com, às vezes no tórax também, né, no peitinho do bebê também faz. Então, pode lavar. Ele tá com isso em todo o corpo, que às vezes também acontece, né? Então, pode pôr o chazinho de camomila na banheira durante o banho, né? Também vai ajudar a acalmar a coceira, aliviar aquela irritação. O bebê às vezes fica bem irritado, porque às vezes coça, né? Então, também é um cuidado simples e barato, né? Acessível aí, para que as mamães possam fazer e eficaz, né, Pro? Sim, com certeza. Tu falando ali do chazinho de camomila me lembrou também da aveia, né? A gente colocar uma colherzinha de aveia num copo de água, diluir e colocar na água do banho. Hidrata a pele do nenê e evita também as questões dos eritemas, né? A aveia também ela é super bem-vinda. Isso. Eu acho bem importante a gente falar, assim, essas coisas mais simples, né, porque às vezes a gente em casa fica se batendo por coisas, buscando alternativas, e às vezes com uma coisa tão simples a gente consegue resolver o problema, né? Sim, muito fácil. A gente tem que. Porque hoje em dia, né, guria, está tudo tão caro, né? Tudo tão difícil o acesso. E o que a gente percebe é que o acesso a esses produtos, cada vez mais, as pessoas estão buscando outras alternativas porque está muito caro. A gente que trabalha com a comunidade, né, na atenção primária, a gente percebe assim, a dificuldade que eles têm mesmo de comprar os produtos, né? E às vezes é sofrido e eles acabam comprando algo que muitas vezes não faz o efeito esperado. E essas receitas caseiras, né, elas resolvem. A gente não pode considerar, não considerar, falando assim, não considerar as receitas caseiras, né, para os tratamentos. A gente tem que pensar em todas as possibilidades e nós, como profissionais da saúde da área da enfermagem, a gente tem que dispor dessas possibilidades, dessas terapias que eu digo alternativas. Né? Exatamente. Então, Hoje a gente está se abrindo mais para isso também, né, porque há um tempo atrás, dentro da área da saúde, havia um preconceito muito grande nesses conhecimentos empíricos, né, vindos aí de gerações em gerações, e hoje a gente já tem pesquisas em cima desses processos aí de medicina alternativa, né, de terapias alternativas, que possam gerar um impacto positivo na nossa população ali mais vulnerável, né? Então, partindo aí da questão do banho, então, já que a gente entrou nesse quesito, eu queria que a senhora abordasse um pouquinho para a gente
os cuidados mais importantes durante o banho, assim, cheguei em casa com meu bebê, né? Vou dar o meu primeiro banho nele, que causa uma insegurança, né? Dá aí um medinho, ai, como é que eu vou fazer? O que tu acha que, assim, realmente é importante para esse momento? Quais os cuidados que não podem ser deixados de lado nesse momento? Gurias, um ambiente, vocês escolherem o local onde esteja confortável para vocês também dar o banho, tá? Então, assim, se vocês têm aquela banheira de plástico comum, simplesinha, né? Uh, Coloquem a banheira num local seguro, né? E que seja de conforto para vocês aplicarem o banho. Muitas vezes eu digo, coloque um saco de lixo em cima da cama de casal, coloque a banheira, né? Coloquem a banheira em cima, coloquem a água fria primeiro e depois a água quente. Vocês vão testar a água quente aqui nessa pelezinha aqui do antebraço, né? Vocês vão molhar o braço. Então, se essa pelezinha de vocês aqui suportou aquela temperatura, quer dizer que a água ela vai estar ideal para o bebê. A gente tem que cuidar muito com a temperatura da água, tanto no extremo calor como ela muito fria também, né? Ela tem que estar morna, né? Então a água ela tem que estar quentinha. Não é todo mundo que tem aqueles termômetros, eu digo aquele termômetro de verificar a água do chimarrão, né? Esse termômetro é bem legal também para verificar a temperatura da banheira. Não, hoje, se a gente for falar, já tem os termômetros de banheira, com bichinho, com não sei o que tu coloca ali, ele dá a temperatura ideal, né, e tal. Mas é ainda inacessível para muita gente, né? Mas com certeza. E tem muitos que têm o termômetro do chimarrão. Por isso que eu acabo falando da água do chimarrão, porque é o que a gente ouve falar. Daí você, tá, mas e depois para fazer isso aí? Não, prof, depois eu lavo o termômetro. Já, então tá bom. Porque senão estão usando o termômetro de um lugar tão É isso aí. não é legal. É isso também, né? Também tem essa. Sim, a nossa orientação, gente, as orientações que a gente dá, elas vão se abrindo, né? Então vamos lá. Temperatura da água, então, uma temperatura ali, uma aguinha morna. O que acontece? Prepara a água, aí sim tira a roupa do neném, tá? Por quê? Pra gente não deixar esse neném resfriado, vamos pôr, tira toda a roupa, aí a água tá pronta. Não. O neném longe da cama enquanto tá preparando a água, preparou a água, aí sim, a água tá morninha, pronta, deixa ali o sabonetinho neutro, deixa ali, se possível, até um potinho de margarina, um potinho de nata, qualquer potinho, qualquer frasquinho, deixa ali, que daí eu vou explicar para vocês o porquê. Deixa separadinho ali. E aí sim, tira a roupa, não tirem a roupa do nenê ainda. Lavem primeiro a cabecinha dele, com a própria roupa que ele está, tá? Com a roupinha mesmo que ele passou de fazer primeiro. Lava primeiro a cabeça do nenê. Com a roupa, porque daí tu vai manter ele aquecido. Tu não vai resfriar ele demais. Então, quem tu vai pegar? Vai pegar o nenê ali na banheira, então, que agora tu já tá em frente à banheira. Vai lavar, molhar a cabecinha, passar o sabãozinho, pegar o potinho e enxaguar, né? Com Pro, deu uma travadinha no vídeo. Acho que agora tá querendo conectar de novo. A senhora estava falando da lavagem da cabecinha do bebê. Para mim aqui tá congelado. A Pro caiu aí, vamos ver se ela sofreu alguma lesão na queda. Vamos ver se ela consegue reconectar com a gente aí. Deixa eu ver se ela consegue entrar de novo. Se alguém tiver alguma dúvida aí, pode ir enviando. Que assim que ela retornar aí, a gente vai sanando as dúvidas. Vocês estão rindo, né? Mas a queda às vezes pode ser grande, né? Vai que ela
sofreu uma fratura de fêmur, aí a gente vai ter que acudir. Então, vamos ver se ela vai conseguir reconectar. Esperamos que sim. É sobre chás, pode mandar, Su, pode mandar aí o que tu tem de dúvidas, que a gente vai comentando, não tem problema, pode ir mandando. Deixa eu só ver se a gente entra aqui. Podem ir mandando o que vocês tiverem de dúvida, que aí a gente vai conversando e vai abordando aí. Arruma a cobertinha da casa. Isso. E para você conseguir. Que linda que foi. Mais um pouquinho. Eu não vou encerrar a live pelos próximos segundinhos, eu vou esperar mais um pouquinho se ela consegue reconectar, para poder salvar a live até o momento que a gente conseguir, tá? Mesmo não sendo recomendado nenhum chá ou líquido antes dos 6 meses, mesmo se a mãe insistir que quer dar o chá, tem alguma opção menos pior? Não, Su, é nada, nada. O bebê até os 6 meses de vida, ele não tem maturidade intestinal e gástrica para receber componentes, tá? Sejam eles da própria água, tá? Por isso que quando a gente fala, o bebê não mama leite materno, ele mama o complemento, né? Ele mama a fórmula, a água tem que ser fervida ou filtrada, tá? Porque se ela tiver alguma contaminação, o bebê não vai ter suporte para suportar essa situação. Então, o bebê até os 6 meses de vida é nada, tá? Ele não precisa. É isso que precisa ter em mente, tá? O bebê até os 6 meses de vida, a necessidade dele é o leite materno, ou então, se a mãe não estiver podendo ofertar o leite materno, é a fórmula, tá? Ele não precisa de outra coisa, tá? Essa mãe precisa ser orientada, não sei se de repente é sua... tu tens contato direto com essa mãe, mas ela precisa ser orientada aí de não ofertar ao bebê até os 6 meses de vida nada além do leite materno ou da fórmula prescrita pelo pediatra. Voltou? Sofreu lesões na sua queda? Caiu aqui minha internet e você olha só nessas horas, né? Que coisa! Não, acontece. Já mudei de carreira. Boa, vamos lá. Pro, trancou a live, ao menos pra mim, trancou no momento em que tu ias falar sobre a higiene da cabecinha do bebê. Tá. E meninas, mas aconteceu. Então, a lavagem da cabecinha, né? Vocês vão pegar, vão manter o nenê com a roupinha. Então, vamos lavar primeiro a cabecinha. Passa a água, passa o sabãozinho, enxagoa, seca. Por que a gente começa pela cabeça? Porque o nenê ele perde calor pela cabecinha, né? Então, assim, para ele não ter uma queda de temperatura brusca, a gente lava a cabecinha, já seca, e ele não fica com a cabecinha molhada durante muito tempo na hora do banho, né? Ele não se resfria. Então, a gente lava primeiro a cabecinha. Aí lavei a cabecinha, tira o restinho da roupa e vocês, gurias, aproveitem qualquer pano que você tem em casa. Que nem eu digo assim, toalhinha dele, né? Uma toalha fralda dessas que eu adoro. Essas fraldas de antigamente, mandar fazer um toalhão com essa fralda, mais de uma, né? Para vocês o quê? Enrolar o nenê de vocês. Porque pensem assim, ó. O nenê enroladinho, né? Ele vai se sentir mais seguro. Sentindo seguro, a chance dele chorar durante o banho ele é muito pequena. Porque vocês vão enrolar ele bem enroladinho e vão colocando ele devagarinho na água, né? Vão colocando devagarinho para ele se acostumar com aquela textura, com aquela temperatura. Vão colocando devagarinho,
até fazer a imersão desse bebê na água, tá? Da cabeça para baixo. Quando eu acho que eu já sei onde parou a live ali. Eu estava falando que para colocar esses 2 dedos, né? Para segurar a cabeça do nenê com esses 2 dedos aqui no ouvido. Ainda Né? não tinha chegado nessa parte aí, ainda não tinha. Ah, então tá. Então, aconteceu quando for lavar a cabeça, para proteger os ouvidinhos da criança, colocar então esses 2 dedinhos, né? Para na hora de segurar, porque daí não entra água no ouvidinho, tá? Não precisa usar algodão, não precisa cobrir ali. E sempre Esses 2 lembrando, dedos né, assim, na questão do ouvido, né, que se, por exemplo, tu tem uma água adequada, tratada... Oi, linda! Parabéns! Ela tá montando blocos, gente, ela precisa de parabéns. Então, se tu tem uma água tratada, uma água adequada aí, que não seja contaminada, né? Tu podes deixar molhar o ouvido, não tem problema, não vai causar aí nenhuma infecção. Só que a gente tem que pensar que ainda nem todo mundo tem acesso à água tratada, né? Então, esses cuidados a gente vai indicar sempre, porque a gente tem que generalizar, né? Então, nem todo mundo ainda tem acesso à água tratada. Mas se tu tem uma água adequada, né? Tu tem aí uma água potável, né? Tu pode deixar o bebê soltinho na água, né? Não vai causar nenhum problema aí pro bebê. a pele dele, né? A gente sempre numa consulta ou então num contato com uma mãe, a gente sempre vai ver as condições do ambiente, né? Da onde ela vive e a partir dali começam as orientações. A gente também não pode orientar, a gente acaba não orientando algo que não seja para a realidade dela. O que nós fizemos muito na atenção primária, que são nos postos de saúde, para quem está assistindo e às vezes não reconhece essa nomenclatura, a gente acaba orientando as mães conforme a realidade delas, né? Então a gente faz as consultas lá de puericultura e faz orientações conforme a realidade, mas sempre tentando mostrar que mesmo que ela não tenha aquela condição, os riscos que a criança está correndo para relação à saúde dela, né? Mas, no caso, não tem uma água potável, tem uma água, por exemplo, de poço, de bica, né? A gente não sabe as condições de cuidados com esse poço, com essa bica. Se pega a água direto de uma nascente ou se é direto de um rio, é ferver a água, né? Eu digo assim, é ferver a água, ferver, deixar esfriar, né? Para então utilizar nessa criança e utilizar na casa também para cozinhar, para limpar a casa, pode ser de qualquer maneira água, mas a gente tenta sempre conhecer o ambiente da pessoa para poder dar orientação. Então a orientação ela vai assim, ó, de uma orientação mais simples a uma orientação com mais, vamos dizer, com mais recurso. Não podemos dizer com mais qualidade, porque a qualidade vai ser para todas, mas com mais recurso, né? Então, aqui a gente está trazendo o pouco recurso e o recurso, né? Então, por que eu contei ali, Ana, a questão de enrolar o bebê, né? Para deixar ele enroladinho, botar ele na água, né? Botar ele, mergulhar o corpinho dele, não a cabecinha, né? Na água, para quê? Para enroladinho ele se sente mais seguro, se mantém mais tempo aquecido. E tu vai, à medida que tu for lavando o bebê, né? Tu vai abrindo esse paninho. Tu vai abrindo, tu pode deixar ele enrolado ainda dentro da água, né? Então tu vai abrindo. Então a gente sempre lava da parte mais limpa e por último a parte mais suja, né? O que a gente tem como sujo? O períneo, né? O ânus. Então, a gente começa pela cabecinha, lavou, secou, já tá prontinho. Então a gente começa aqui por cima, pelo ombrinho, pelo pescocinho, pelo ombrinho, pelo tórax, pela barriguinha, os bracinhos, né? Então a gente já desenrolou a criança até a cintura. Aí então desenrola, lava as perninhas, vira, lava as costinhas, né? Não precisam ter medo de virar o nenê. Vocês podem pegar esse mesmo paninho para segurar ele, para dar uma firmeza, porque o medo é que deslize e caia, né, dentro da banheira, né? Então segura com um paninho que daí ele não vai deslizar. Lava as costinhas,
Aí com a mão mesmo já lava o períneo ali e depois lava então o bumbum. E ponto, né? Acabou o banho. Quanto tempo de banho, assim, né? Eu vou dizer, é minutos. A gente acha que é horas, não, mas é rápido. O banho, ele é 10 minutos, tu tá com o bebê pronto, lavadinho, né? E depois que deu o banho, secar, secar, secar ele bem, né? Bem quentinho, manter quentinho. Colocar a roupinha e ver como é que tá a temperatura do ambiente do momento, né? Não evitar de colocar pouca roupa, mas também não colocar excesso. É uma que tu tá e mais uma, né? Então daí o bebê ele vai manter aquela temperatura. No começo ele vai ficar mais geladinho, né? Mas depois ele já vai esquentando. Uma coisa boa de falar do geladinho é que o bebê até 30 dias vai ter sempre pé e mão gelado. Independente de quantas luvas, de quantas meias foram colocadas, tá? É uma questão fisiológica do nenê ele ter extremidades frias. Então, como é que eu vejo que meu nenê tá quentinho? Tu vai botar a mão por dentro da roupa dele aqui, dentro do tórax. Vai encostar no peitinho dele. Se ali tá quentinho, ele está aquecido, tá? Não vão pela mãozinha e pelo pezinho, que não é referência. Até ele completar 30 dias ali, ele vai ter essas partes mais frias, com certeza. Acho que a Que geral falou, show de bola. E isso foi bem interessante de tu falar, né, Pro? Porque às vezes a gente escuta, ai, ele tá com a mão gelada, eu tenho que enrolar mais, ele vai ficar, né? Ele ainda vai ter isso. Estão escutando a tagarela? Frias, tem um bebê esses dias com 7 meias. Eu fui Jesus. tirando e a mãe foi rindo comigo. Eu falei assim, isso aqui é coisa da mãe, isso aqui é coisa da avó. Deixa eu tentar entender. Tinha bisa. Essa criança tinha bisa. Só pode. E isso acontece muito, né, Kátia? E aí isso é bom da gente falar, porque às vezes pensam, ai, mas é mãe de primeira viagem. Não, muitas vezes é mãe de tempo, né? E tá aí, acontece, faz parte, né? É isso aí. A gente tem uma pergunta aqui em cima da Júlia. Gurias, é normal a bebê RN expulsar alguma secreção pela vagina? Existe alguma secreção que seja fisiológica? Vou deixar a Pro responder aí. É normal, super normal. A gente chama isso de secreção hormonal, tá? É branquinho, é uma natinha, como se fosse um corrimento vaginal, tá? Igual. Só que ela é mais espessa. O que que ela é espessa? Ela é mais grossa e ela cola mais na vagina do bebê, né? No recém-nascido cola. Depois ela vai ficando mais fluidinha, né? E vai liberando. Super normal, tá? Gurias não precisam levar no médico por conta disso, não precisam passar nenhum tipo de pomada, porque é hormonal, faz parte do nascimento da menina, né? Ter essa secreção vaginal, né? Por conta do hormônio mesmo. E também muitas vezes nas mamas, né? Ela tem aqueles pontinhos branquinhos, também é secreção hormonal. Então a gente não aperta, tá? Mas é super eu ia falar agora, né, pra gente, já que a gente entrou nessa questão dos hormônios, né, às vezes a gente recebe as mães, ou em alguma consultoria, ou em algum atendimento, né, ai, mas tá saindo leitinho do peitinho dele, ou até menino, né, tá com o peitinho inchado, o que que é isso, né? Então tem que sempre lembrar que esse bebê nasceu de uma mãe, né, veio de uma mulher, e querendo ou não, ele vai ter contato com esses hormônios do corpo da mãe, né? E na gestação é uma alteração hormonal assim, gurias, enorme. Então, com certeza, isso acaba. Não é toda criança que nasce assim, tá? Mas se nascer é super comum. Super comum. Outra pergunta que a gente tem aqui, da Paola. O que fazer nos casos em que o bebê só quer ficar mamando fazendo o seio de bico? Eu adoro essa pergunta. É o seguinte, a gente precisa reorganizar os horários desse bebê. Por mais difícil que seja dizer isso para uma mãe, né? A gente precisa reorganizar. O que está acontecendo? Às vezes não é o recém-nascido que faz isso, é um bebê maior. Aquele bebê depois de 4 meses ali, que a mãe já voltou para o mercado de trabalho, né?
que a mãe chega em casa do trabalho, a primeira coisa que faz, toma um banho, toma um banho, nem come, mas toma um banho comendo alguma coisa às vezes, e vai lá e logo já dá um mamazinho pro bebê, ou às vezes só chega, faz higiene da mama mesmo e já acolhe seu bebezinho e dá um mamazinho. Então, o que acontece com os bebês? Assim, eles percebem a ausência da mãe naquele período. Imagina que até o 4º mês eles tinham a mãe o tempo todo do ladinho deles. E aí, lógico, a mãe precisa trabalhar, né? Infelizmente, que pena que se todas as mulheres pudessem ficar com seus filhos, pelo menos até eles completar 1 ano de idade, né? Seria uma bênção por muitas coisas, mas, enfim, não é isso que a gente vivencia. E a mãe, então, precisa voltar para o mercado de trabalho. E aí, então, entra a questão da amamentação. Gurias, isso é uma outra live, né? Porque a gente pode falar as questões de esgotar mamas, como esgotar as mamas em casa para deixar o leite materno para o recém-nascido, né? As Vou questões fazer um adendo. Temos live sobre amamentação. Procurem lá no YouTube que tem live sobre amamentação. Tá lá. ela, Ana, Oi? tu fez... Eu fiz com a Lívia. Ah, tá. Com a Lívia. Tá. Tá salva, tá no YouTube, tem lá, a gente falou um pouquinho sobre isso, até sobre o armazenamento, né, adequado desse leite materno, Ai, formas de extração, então, isso tudo a gente tá lá documentado, só que isso é muito importante de falar, que é o que tu trouxe, né, pro fazer o seio de bico, eu adoro essa expressão, né, porque a gente não pensa, para a mãe às vezes é desconfortável, e às vezes nem é a mãe que tá desconfortável, às vezes quem tá desconfortável é quem tá na volta. A mãe não tá nem aí, a mãe tá ali, tá curtindo seu bebê, tá dando seu chamego, tá dando peito, pra ela tá tudo ok, né? E às vezes quem tá na volta e que tá dizendo, ai, tu tá dando peito toda hora, ai, ele passa mais no teu peito do que fora, né? Então, sim, tem que haver uma adequação de rotina, tem que haver uma adequação de rotina. Mas a gente tem que pensar que o apego, ele influencia não só na mamada, né? Eu passei por isso com a Ana Clara. Eu trabalhava à noite, um dia sim, um dia não. De dia tinha estágio da faculdade, então a Ana Clara não dormia. À noite que eu estava em casa, ela mamava 8 vezes por noite. Por quê? Porque ela sentia falta. Eu parei de trabalhar de noite, a minha filha mama uma vez antes de dormir, porque ela dorme cedo. Lá na madrugada ela vai mamar meio mamazinho e encerrou o assunto. Né? Então a gente tem que pensar também até que ponto eu tô conseguindo ficar com o meu bebê e dar atenção para ele. Né? Até que ponto ele não tá fazendo isso só porque ele quer estar contigo. É um apego seguro, né? isso aí. E aí vamos dizer assim, ó, eu já escutei de tudo, tá, gurias? Ai, prof, o bebê, eu tô chegando do trabalho, eu dou mamar, e ele tá passando a noite toda no meu seio. Ele mama, mas ele mama o tempo todo? Como é que tá essa questão? Não, prof, ele mama, daqui a pouco ele dorme com a boquinha no meu seio. Eu não posso nem me movimentar na cama, que ele já pega o meu peito e já mama e não me dá tempo, né? O que eu faço primeiro? Eu ouço a mãe. Aí eu vou ver, a partir do que ela me falar, é a orientação que eu vou dar. Por quê, meninas? Tem muitas mães que querem que o nenê, por mais que a gente recomende que o nenê não pode dormir com a mãe, por conta de várias, na cama com os pais, né? Ou só com a mãe, por várias situações, tem mães que preferem que a criança durma em cama compartilhada, enfim, e seguem firme nos seus, no que acredita, e aí a gente também precisa respeitar essa decisão. Então, primeiro eu faço a escuta, né? Eu faço a escuta. Bom, vamos ver o que a mãe tem a me dizer. Se é uma coisa que está incomodando a mãe, então vamos trabalhar para modificar isso. Vamos trabalhar para modificar. Vamos modificar os horários dessa criança de amamentação, vamos modificar os horários dela do sono. Livre demanda, sim, é livre demanda. Mas a qualidade dessa pega, como é que está a qualidade dessa pega? Né? Ele livre demanda, quando ele tiver vontade eu vou dar mamar. Mas não é assim, ele vai lá, mama um pouquinho, solta a mama e deu. Vai lá e mama um pouquinho, solta a mama e depois volta. Não. Ele tem que fazer uma mamada bem completa para ele ficar bem saciado, para ele poder dormir.
Então, a questão de fazer a mama de bico, de chupeta, muitas vezes a atenção que o bebê aí quer da mãe, porque passou o tempo fora, a culpa que, infelizmente, a mulher carrega de não estar com seu filho durante o dia, porque ela estava trabalhando, ela traz o bebê para sua cama e acaba amamentando como se fosse uma forma de penitência, né? Por ela estar fora. Então, eu vou dar o peito sim, né? Eu vou deixar ele fazer meu peito de bico, né? E aquelas mães que já estão cansadas, que não é isso que elas querem, né? Mas que o bebê, né, sente a necessidade. Então, a gente precisa reorganizar, meninas, reorganizar. Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma mamada de qualidade para essa mãe que está incomodada, tá? Vamos fazer uma mamada de qualidade antes dele dormir, né? Qual o horário assim que ele ferra no sono, uma mamada boa. O que é? Uma posição correta, né? É a pega, que a gente chama, como ele pega isso aí, e a posição que ele tá naquele colo da mãe, faz uma mamada de qualidade, oferece um seio, ele esvazia, oferece o outro, ele pegou, deixa ele mamar. Isso é livre demanda, né? Deixa ele mamar. O nenê deu sinais de satisfação, que ele não, de saciedade, que ele não quer mais, ele vai dar um jeito que nem gatinho, eles empurram, né? E aí eu vou fazer o meu neném arrotar, ou não arrotar, porque não é obrigatório, né? 20 minutinhos em pé no meu colinho ali, e vou botar esse neném a dormir. Se ele dorme comigo e isso tá me incomodando, eu tenho que partir do princípio que eu tenho que modificar isso. Porque o neném sente cheiro da mãe, ele vai acordar, ele vai querer mamar. E esse ciclo nunca vai terminar. Então, isso tá me incomodando. Exatamente. Daí eu vou botar o bebê no berço. E isso que tu Vou ter falou, que né, levantar. que é extremamente importante, é respeitar também a mulher, né? Isso é muito importante, porque a gente vai ter também aquela mãe que tá extremamente desgastada, né? Porque a privação do sono, ela é algo drástico, Me né? incomoda. É algo que Então, atrapalha tudo, né? Então, assim, atrapalha tudo, porque muitas vezes ela tá privada do sono, ela tá estressada, e se estressa é ela, daí diminui o leite, daí o bebê não consegue fazer a mamada adequada porque ela não tá conseguindo ter energia para essa produção adequada de leite, né? Então, é isso, a gente, dentro dos cuidados, né, a Paola, eu acho que é acadêmica, né, da enfermagem, dentro desses cuidados que a gente tem que ter, é muito isso, é a gente pensar na realidade que aquela mãe está vivenciando, né? Então, ela está incomodada com isso, é orientar. Primeiro passo é orientar ela, né? Agora, se ela vai conseguir fazer isso, porque eu vou te dizer, com a Ana Clara, eu fiz curso do sono, eu fiz não sei o quê, eu fiz mentoria, parará, parará, parará. Consegui pôr em prática? Não. Porque esse fator que tu colocou é muito importante, a culpa. Né? Então, eu me culpava por estar muito tempo fora. Então, eu pensava, meu Deus, como é que a noite que eu tô em casa eu não vou fazer isso com ela? Né? Uhum. Então, é aquele ciclo. E eu só consegui romper esse ciclo quando eu mudei a minha rotina. Quando eu mudei a minha rotina, que aí eu consegui ter tempo de qualidade com ela, aí as coisas organizaram. Né? Então, também tem isso. Sim, isso aí. Então, por isso que eu digo, qual é o teu objetivo? Tu quer realmente, então, fazer com que mude isso? Eu quero, então eu vou reorganizar. E outra coisa, gurias, assim, ó, o nenê ficar o tempo todo na mama, sem estar mamando, ele também cansa. Ele não dorme direito, né? Ele se agita, ele no fim fica pesado para todo mundo, né? Para a mãe, para o pai, para o companheiro, para a companheira, para aquele bebê que está ali. Então a gente precisa bebê, querendo ou não, a gente precisa trazer para ele uma rotina. É difícil, eu vou dizer para vocês que uma das coisas mais difíceis que é colocar uma rotina num bebê. Porque às vezes ele pode ser que surja essa pergunta, quando o bebê troca o dia pela noite, né? Que ele dorme durante o dia e à noite ele fica acordado. Bom, vamos ver o que está acontecendo na rotina desse neném e eu vou precisar modificar, vou precisar estimular ele durante o dia. Lembrando que um recém-nascido ele dorme de 18 a 21 horas por dia, então ele vai passar maior tempo do dia dormindo, né? Então, assim, bom, mas, prof, essas horas que ele tem que estar acordado, ele tem que estar estimulado, né? Vai ser os períodos que ele vai estar mamando, vai ser os períodos que ele vai estar realmente acordado, prestando atenção do meio. Então a gente não precisa isolar o bebê,
né? A gente não precisa botar ele num quarto escuro com janela fechada, com porta fechada, sem barulho. Não, o neném ele precisa do estímulo do ambiente para ele se adaptar àquele Interagir com o meio também, né? Interação, isso. né? Então são, Não é são colocar o bebê na TV, que nem eu digo, né? Não, é deixar ele perto onde tem movimento da casa. Claro, né? Sabe? Fala assim, tem uma agitação, recebe muita visita, ou tem um barulho mais alto dentro de casa, lógico, né? Daí a gente já vai verificar também um lugar mais calmo para essa criança. E a gente também e a mulher acaba não ficando muito tempo no meio, né? Por conta do bebê, enfim. Mas no dia é manter o bebê na rotina da família e ir readaptando ele, né? A fazer com que ele, então, se permaneça mais tempo estimulado durante o dia e durante a noite. Então, a ter um sono mais completo, dormir mais. E vou dizer para vocês, gurias, a mamada, a pega, a sucção, a mamada do nenê no seio, ela é essencial para uma rotina do bebê de sono e de descanso, assim. Uma boa pega, uma mamada, o bebê estando saciado, né? Ele já é uma outra qualidade de vida para todo mundo em casa, né? exatamente. Uma coisa que a Júlia perguntou aqui, né? Falando de ambiente, então, para as sonecas durante o dia do bebê, né? Colocar no quarto escurinho ou deixar com alguma claridade? Deixa a janela normal, normal. Se a tua janela tá meio aberta, meio fechada, né? Pode deixar assim, não precisa fazer escuro. Não precisa, deixa ele no ambiente normal, no ambiente que tá a tua casa. Ah, é durante o dia, apaga a luz, não precisa ter luz acesa, né? Deixa ele na luz do ambiente, não precisa apagar. O interessante durante a noite ter o escuro do neném, ele precisa diferenciar o dia da noite, né? Para ele entender que à noite ele precisa dormir melhor e que durante o dia ele vai estar mais preocupado. Se tu fizer a noite para ele 24 horas, ele não vai saber o que é dia e o que é noite, entenderam? Ah, não. Isso a gente consegue fazer outra live, né? Porque daí a gente vai falar de drive, a gente vai falar de ciclo circadiano, a gente vai falar de um outro universo que também é o sono do bebê, né? Então, Uhum. essas coisas também, às vezes, a mãe relata pra gente, o meu bebê é muito irritado, ele é muito choroso, ele é muito agitado. E aí entra muito isso também, o quanto de descanso adequado esse bebê tá tendo, né? Porque às vezes nessa de mamar, muitas vezes durante a noite, ele não consegue fazer o ciclo de sono. Ele não consegue É, atingir o ciclo de sono adequado, então ele acaba ficando mais irritado, mais agitado, daí piora tudo, né? Aí que ele não mama direito, e assim é uma sequência, né? é isso aí. Sim, com certeza, é outra live. E recém-nascido, cuidados com o bebê. Pessoal, vocês têm outras perguntas, vão colocando aí. Enquanto isso, a gente vai fazer um remember aqui, né? Porque a gente já tá. Eu começo a fechar uma hora, ele começa a me dar lembretes aqui. Ah, lembrando, então, para uma linha de maternidade, se possível separar, podendo ser em saquinhos transparentes comuns, né? Aqueles que a gente compra para freezer, geladeira, que eles são higienizados, são limpinhos. E aí tu deixa as tuas roupinhas já separadas, né? Levar, então, o que que a gente vai levar para a maternidade? Umas roupinhas, então, um pijaminha, né? Vai levar uma blusinha, vai levar um coelhinho, vai levar um para cada dia, né, gente? Ou dois, porque às vezes vaza na fralda, dá aquele acidente, né? Assim, Fraldinha. Ana, fraldinha. dentro das roupas, sempre levem um tamanho menor e um maior. Boa, exatamente. Porque às vezes acontece aquela situação de na última ultrassom estava com tanto, como é que nasceu com tanto? Acontece, gente, né? A realidade ela é diferente de um aparelho, por mais que hoje a gente tenha aparelhos aí super sofisticados, né? Às vezes acontece esse errinho aí, essa margem de erro. É uma roupinha média e uma G, uma fraldinha P e uma M. Isso, fraldinha. Então vai levar também a sabonetezinha de glicerina, né,
para se for necessário fazer uma higiene nesse bebê, o pentezinho com as pontinhas, né, com aquela pontinha arredondadinha, para fazer a higiene mais superficial aí do couro cabeludo. Lembrar uma coisa que a gente não falou, né, mas que muita gente pergunta às vezes, chupeta. Tenho que levar chupeta para maternidade? Não precisa. Não, Não né, gente? precisa, mas eu não julgo. Não, eu não, a minha filha tem chupeta, né? Eu não sou ninguém. Na verdade, houve uma briga para que eu pudesse furar a orelha da minha filha. Eu precisei abrir mão de deixar ela chupar a chupeta. Então, assim, né? São coisas da família, né? Cada família tem a sua. Então, não é o que a gente recomenda, né? Não é o que é preconizado aí, porque muitas vezes, principalmente nesses primeiros 30, 60 dias, pode ocorrer sim, se tu tem a ideia de amamentar o teu bebê, né? A confusão de bicos, então vai dificultar mais a mamada, porque a posição da pega do bico ela é diferente da posição da pega do seio, então vai interferir diretamente nisso, né? Então, vamos lembrar aí, vamos levar roupinha, vamos levar coelhinho, vamos levar sabonete e glicerina, vamos levar o pente, a chupeta, se for o caso. Vamos pensar também, né, no cuidado aí do recém-nascido, então lá no banho, né, o meu primeiro banho, já estou em casa. Lembrar de colocar a banheira, então, numa posição adequada, né, segura. A gente que é mais alta, né, procurar uma posição que a gente não se sinta desconfortável no meio do banho e aí não consiga mais fazer aquilo ali com qualidade, porque o pós-operatório, para quem faz cesárea, ele é mais difícil. Não que o parto normal não tenha também suas particularidades, né? Mas se for a mãe que for dar esse banho, que seja numa posição mais confortável, deixar o pai participar desse momento também, né? Acho que é algo bem importante, incluir a família nesse momento, né? Compartilhar os cuidados, Ana. Isso, Compartilhar. isso A aí. mãe, ela tem a tendência de centralizar, né? Os Exato, cuidados. É compartilhar. É esse momento para toda a família participar. isso aí. E é difícil esse inserir também, né, então, lembrar que tu vai, ninguém é perfeito 100%, né, procurar ajuda, né, sentiu uma dificuldade, sentiu uma resistência em alguma coisa, tá precisando de ajuda, a gente tem aí as redes de atenção básica, então o postinho perto da sua casa, né, a unidade básica de saúde perto da tua casa, vai ter equipe de enfermagem aí disposta a te ajudar, né? A equipe médica também, então sanar dúvidas. Nunca fazer algo com dúvida, né? No bebê, se tem dúvida, liga, pergunta, entra em contato com alguém. A questão bem importante que a gente falou também sobre o uso do talco, né? Então, não utilizar o talco. A gente tem que lembrar que sempre pôr numa balança, né? Se eu pesar o benefício do uso do talco, eu pesar o malefício do uso do talco, pesa muito mais o malefício dele, né? Então, não precisa gastar dinheiro comprando talco. Lembrar a questão de prevenção de assaduras, então, né? Outra coisa que a gente não falou, mas que é muito importante, gente, pomada de prevenção de assadura é uma coisa, pomada de tratamento de assadura é outra. Então, pomada com nistatina não é pomada de prevenção de assadura, ela é tratamento. Então, não usem nos seus bebês por água, não usem rotineiramente. É uma pomada que deve ser usada com cautela, porque ela causa resistência fúngica, né? Então, se o teu bebê tiver uma assadura aí maior e daqui a pouco precisar realmente de um tratamento, pode ser que a nistatina não seja suficiente daí para ele. Então, usem pomadas de prevenção, né? Tá escrito na embalagem das pomadas. Peçam ajuda para o farmacêutico quando vocês forem comprar, mas não usem pomadas de tratamento para o cuidado rotineiro, diário do bebê, né? Algo mais, vamos lembrar aí. Não, acho que isso, essa questão das tomadas de prevenção e tratamento é bem importante falar mesmo, né? Porque as consultas também entender, a gente
pegar as consultas onde as mães usam essas pomadas com medicamento, né? Não com Isso. prevenção, com algo para prevenir. Então, pensa assim, isso a gente tem que também deixar bem claro para elas, né? Digo, né, Ana? Se a mãe comprou a pomada, não a pele do recém-nascido, mas um bebê maior, a de prevenção, as Baby Med, Bepantol, Hipoglós, para um bebê maior, acima de 30 dias, tranquilo, vai realmente prevenir, né? E o bebê já passou por aquela fase de adaptação da pele ao meio externo, então essas pomadas realmente previnem, né? E o tempo, né? A assadura amoniacal, que a gente fala dermatite amoniacal, ela tem origem por a criança ficar muito tempo com a fralda, né? Então a gente também orienta a troca de fraldas mais seguidas. Mas o brabo tá aqui, ó, né? O que nos impede, às vezes impede de ficar mais vezes, é o custo. É o custo e às vezes a qualidade, né? A Ana Clara, por exemplo, ela fez alergia a um tipo de fralda. A um tipo de fralda, ela fez alergia a isso e não teve como eu usar outra fralda, né? Então também se atentar a isso, né? Às vezes aquele tipo de fralda que tu tá usando não vai dar certo. Eu acho que a Pro teve mais uma queda, mas agora eu vou ter que encerrar, não vai ter outro jeito, senão o Instagram vai me cortar aqui. Mas eu queria agradecer a participação de todos vocês aqui. Acho que a gente possa fazer mais momentos de compartilhar conhecimentos, que a gente possa levar mais conhecimento. Se alguém de vocês tiver alguma sugestão de tema, eu já recebi aí em inbox algumas sugestões. Você tem alguma dúvida, alguma pontualidade que tu gostaria que a gente abordasse com um pouquinho mais de tempo, né, através da live? Pode mandar inbox ali, que a gente vai elencar dentro do cronograma. Deixo aqui o meu registro de agradecimento à Kátia por ter aceitado participar desse momento, se disposto a participar, doar um tempo, uma hora aí com a gente para falar sobre isso dentro da rotina dela. Então, quarta-feira que vem a gente se vê novamente e fico à disposição também de vocês dentro do meu Instagram aí para a gente ir conversando e sanando dúvidas que possam surgir no decorrer, tá bem? Boa noite a todos, boa noite Gui, boa noite Marcelo, fiquem bem, um excelente finalzinho de semana já, né? Um abração.